Olha o que diz aqui em Números 14, 24. Mas como meu servo Calebe tem outro espírito e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. Aí no 30 diz assim: nenhum de vocês entrará na terra, que com mão levantada jurei dar-lhes para sua habitação, exceto Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Deus disse que Calebe tinha um outro espírito. Quando nós buscamos entender sobre espírito, nós vemos que o fôlego de vida, o que nos dá a vida, é o espírito que Deus nos deu. Quando nós recebemos o Senhor Jesus, recebemos o Espírito Santo. E aí, nós temos condições de crescer e de desenvolver um espírito forte. Então, quando nós nos aprofundamos nesta ideia, nós vemos que também falar de espírito tem a ver com aptidão para, disposição, uma tendência, né? Para onde uma pessoa pende. Então, há pessoas que tendem a ceder à fraqueza. Então, elas permitem que o espírito da fraqueza domine a vida delas. Há pessoas que resistem, né? São resilientes. O que é uma pessoa resiliente? Uma pessoa que suporta choque. Então, ela permite então o quê? Que esse espírito, um espírito forte, corajoso e não covarde, predomine na vida dela. Então, por que Deus disse, Calebe, meu servo Calebe tem um outro espírito? Porque olha aqui, ó. No Números 13, no versículo 30, diz assim: então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Aí aqui, no 14:6, 14:8, aliás, me desculpe, diz assim: o Senhor se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde há leite e mel com fartura, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, pois nós os devoraremos como se fosse pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não tenham medo deles. 12 líderes foram verificar, espionar a terra prometida por Deus. E eles viram que ela era boa, mas viram também gigantes, situações desafiadoras. E aí 10, quando voltou, disse que a terra era boa, etc., mas passaram um relatório negativo em relação aos desafios que teriam que enfrentar. E Calebe, vendo aquilo, falou: gente, cala a boca. Vamos parar de ladainha. Tudo que nós temos que fazer é subir, tomar posse, porque nós vamos vencer. Aí o povo começou uma choradeira, porque você vê que absorver espírito ruim, para muita gente é mais fácil, né? Tem gente que tem uma facilidade para se submeter ao negativismo, à incredulidade, que é uma tristeza, é um absurdo. Então,
povo começou a chorar, um berreiro, a falar de voltar para o Egito, falaram até de levantar um líder para levá-los. Disseram que era melhor terem morrido no Egito, no deserto, um monte de besteira, coisa que um monte de gente faz quando se depara com uma situação difícil. Começa a abrir a boca igual uma metralhadora para falar besteira. E foi isso que eles fizeram. E aí Caleb e Josué rasgaram as roupas e disseram, gente, tudo que nós temos que fazer é agradar a Deus. Deus nos porá na terra. A bênção do Senhor está sobre nós, não sobre eles. É certo que nós vamos vencer. Nós vamos devorá-los como pão. Então, enquanto tinha toda aquela turma falando que não dava, Caleb e Josué estavam dizendo que dava. Enquanto muitos deles estavam dizendo que era melhor ter morrido, era melhor voltar para o Egito, Caleb e Josué estavam dizendo, vamos subir e tomar posse da terra. É certo que nós venceremos. Enquanto eles estavam dizendo aqui, no 33, nós parecíamos gafanhotos diante deles. Caleb estava dizendo, nós os devoraremos como pão. Então, enquanto muitos estavam se vendo como insetos, Caleb e Josué estavam dizendo que eles devorariam como pão os inimigos. Então, aí você entende o que Deus quer dizer com Caleb, meu servo, Caleb tem um outro espírito. É porque enquanto uma turma se submetia ao problema, aos gigantes, aos obstáculos, eles estavam dizendo, Josué, Deus é conosco, tudo que temos que fazer é agradar a Deus, vamos subir, vamos tomar posse, é certo que vamos vencer, tudo que temos que fazer é agradar o Senhor, nós vamos devorá-los como pão. Eles estavam convictos da vitória. Não havia dúvida. Eles não se envolveram com gigantes, com os problemas, mas sim com a terra. Eles não olharam para o problema, eles olharam para a promessa de Deus. Então Deus disse, só meu servo Caleb com Josué é que vão entrar na terra. O resto não vai não. Por quê? Porque eles tinham um outro espírito. O espírito da vitória predominava na vida deles, não da derrota. Da fé e não da incredulidade. Eles estavam convictos e não duvidosos. O olhar deles estava para a vitória e não para o problema. Compreendeu? Em nenhum momento eles abriram a boca para falar que não dava, que não podia, que era impossível. Mas o tempo todo dizendo, vamos, avancemos, tomemos posse, Deus é conosco, já vencemos e por aí vai. Então, quando uma pessoa, ela foca na vitória e não no problema, ela mostra ter outro espírito. Quando ela não se submete às adversidades, mas permanece firme em Deus, confiante, não permite que a situação a tire da direção, ela mostra ter outro espírito. Compreendeu? Então eu vejo que tem muita gente que até diz que está em Deus, mas só abre a boca, igual o povo aqui de Israel, para chorar, lamentar, para falar de desistir, de retroceder, e alguns absurdamente até para falar de morte. Essas pessoas mostram que elas têm o espírito da derrota. E não adianta uma pessoa dizer que ela anda com Deus, mas ela não crê no que Deus pode fazer. Não crê.
Então como é que Deus pode fazer na vida de uma pessoa que não crê? Que só fala de problema, lamenta problema. Já Caleb e Josué falavam de vitória. Enquanto os outros estavam com medo dos gigantes, eles estavam dizendo, nós os devoraremos como pão. Então, Deus disse que eles tinham um outro espírito. Por quê? Porque a forma de falar, de ver, de agir e de reagir era completamente diferente. E é isso que Deus espera de cada um de nós. Uma reação equilibrada, madura, compreendeu? Sensata, sábia, inteligente, corajosa. Deus espera que nós estejamos focados na vitória e não em problema. Que a gente profetize a vitória e não fale de problema. Jamais chore por problema. Deus espera a reação da minha parte, da sua parte, sempre. Deus não espera que eu olhe para uma situação e diga, agora acabou. É o fim. Eu estou perdido. É melhor eu desistir. Isso é o espírito da derrota em ação. Deus espera um outro espírito, o da vitória. Não, peraí. Aconteça o que acontecer, Deus é comigo. Eu já venci. Eu não vou desistir. Não vou desistir, não vou retroceder. Não abro mão. Não me submeto. Não vou me render. Não vou olhar para problema. Não vou ceder às perseguições, aos obstáculos. Essa vitória é minha, eu já venci, me pertence, eu posso, eu consigo, Deus é comigo. É assim que você mostra ter um outro espírito, que é o espírito da vitória. É estar disposto a perseverar. É pender para a direção certa. É ter aptidão para vencer. E não para desistir. Entendeu? A tua tendência tem que ser sempre reagir para a vitória. E jamais para retrocesso. Jamais olhar para trás, se envolver com a situação adversa. Mas sempre focado na vitória. Foi isso que Caleb e Josué fizeram. Enquanto todos os demais estavam focados nos gigantes, eles estavam focados na terra prometida. Enquanto eles choravam e diziam que era melhor morrer e desistir, eles estavam dizendo, vamos avançar, Deus é conosco. Enquanto eles se viam como gafanhotos, eles estavam dizendo, Caleb e Josué, nós os devoraremos como pão. Então é esse o espírito que Deus espera de cada um de nós. É isso que Deus está esperando de você. Uma reação firme. Então levanta a tua cabeça e reaja. Mostra a Deus que você tem um outro espírito. O espírito da vitória. Que você sempre está pendendo para a vitória e não para a derrota. Está avançando para suas conquistas e não retrocedendo. Em nome de Jesus. Nós estamos nos 52 dias, focados nessa campanha, porque sabemos que da mesma maneira que Neemias restaurou os muros que estavam lá destruídos por 120 anos em 52 dias, nós estamos certos que Deus está mudando, transformando situações que pareciam irreversíveis, impossíveis, estavam lá em ruínas, estagnadas, sem solução. Eu tenho visto Deus fazer, Ele vai fazer muito mais. Mas isso é na vida de quem persevera, de quem resiste. Não na vida de quem desiste. Quem quebra a campanha não vence. Mas quem está determinado e rompendo barreiras, ninguém segura essas pessoas. Elas já venceram. Porque estão praticando uma fé viva e o espírito da derrota não tem poder sobre elas, mas sim da vitória. Se crer e desejar, prepare um copo com água. Eu volto já para orarmos.